Eu vou conversar com o ex-ministro Temporão, foi ministro da Saúde durante uma boa parte do governo Lula, e hoje é diretor executivo do ISAGS, que é o Instituto Sul-Americano de Governança em Saúde, uma iniciativa importante dentro da Unasur, uma conversação entre governos que pretende ajudar na capacitação desses governos na área de saúde. Essa conversa com o ministro Temporão, ela é muito oportuna, que o SEBRE organiza no próximo dia 4, uma conferência em São Paulo, onde a gente vai discutir cadeias globais, desenvolvimento da indústria doméstica em saúde, e tentando inserir nessa discussão um elemento importante que tem a ver com a convergência regulatória no setor de equipamentos médicos. Ministro, obrigada, primeiramente. A gente tem muito interesse, porque eu tenho visto que a discussão de política industrial, o desenho de uma política industrial para o fortalecimento do setor médico, setor médico como um todo, especificamente esse tema que eu acabei de mencionar de equipamentos médicos, a gente não tem visto uma discussão sobre a importância da questão regulatória na inserção dessa indústria para que ela possa exportar para os principais mercados com os quais o Brasil tem relacionamento, e, na verdade, são os principais mercados consumidores e também exportadores, onde estão as principais empresas multinacionais. Por outro lado, a questão da convergência, do que a gente tem acompanhado, é um tema importantíssimo, pelo menos nos Estados Unidos hoje em dia, onde a gente vê um esforço muito grande pelo FDA, num Global Initiative que eles começaram há alguns anos, numa tentativa de abraçar todas as agências reguladoras pelo mundo que cuidam de alimentos, medicamentos, a questão veterinária também, porque perceberam que, na verdade, os Estados Unidos é um grande importador de alimentos, um grande importador de princípios ativos e toda a matéria-prima para a indústria farmacêutica. E tem sofrido com um grande número de mortes por intoxicação, envenenamento, tanto na questão alimentar, quanto propriamente na questão dos medicamentos. A gente teve um caso conhecido com um princípio ativo em algumas vacinas. Então, isso cria um alarde muito grande na sociedade americana. E o FDA percebeu que é impossível o FDA, como um único órgão, apesar do seu tamanho, né, que é bastante considerável, percebeu que é impossível para os Estados Unidos controlarem toda a entrada de alimentos e desses princípios ativos e medicamentos, e que, portanto, uma cooperação com as agências reguladoras de todos os países parceiros seria a alternativa mais coerente por uma maior segurança do consumidor e dos animais. O Brasil, no momento que desenha a sua política industrial e, num primeiro momento, não usa a convergência, né, como um pilar dessa política industrial, aproveitando dessa oportunidade dos Estados Unidos, por exemplo, com muita intenção de ajudar na capacitação da nossa Anvisa, ajudar também como a gente pode fazer uma parceria maior, se aproveitando de uma expertise que a gente está bem avançado, mas a gente ainda tem muito para construir, se a gente comparar em termos de tamanho, né? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, é um tema da mais alta relevância, mas deve ser considerado dentro de uma perspectiva, digamos assim, sul-americana, de uma perspectiva do grau de desenvolvimento que o Brasil já alcançou, que busca alcançar. Então, eu separaria essa discussão em dois grandes blocos. Tem um bloco que se refere, evidentemente, à questão de segurança. Por exemplo, quando a gente fala de tecnologia médica, né? A segurança para o paciente, segurança para o profissional de saúde, né? Isso é absolutamente fundamental. E isso, digamos assim, é tema de alta relevância do ponto de vista de saúde pública. E, portanto, toda e qualquer iniciativa que aproxime as agências reguladoras, né, e os órgãos de uma parceria, né, que leve a um patamar diferenciado do grau de garantia de qualidade de segurança das tecnologias, estou falando de tecnologia em sentido amplo. Perfeito. O ponto complexo, politicamente complexo, é que nós partimos de um grau de assimetria muito grande, né? Na verdade, o Brasil, e eu posso falar da América do Sul, né, nós somos hoje grandes consumidores de tecnologia desenvolvida fora, né? Nem sempre a tecnologia mais adequada, nem sempre a tecnologia mais interessante para os nossos problemas de saúde pública, mas somos grandes consumidores. No continente sul-americano, o Brasil é o único país que desenha uma nova abordagem, uma nova visão de parceria público-privada, com internalização da capacidade de produção. Começa-se ainda de maneira muito tênue a esboçar uma política voltada para a inovação,
para o desenvolvimento e para a pesquisa. Então, eu acho que essas políticas de harmonização ou de regulação, elas não podem servir como instrumento, por exemplo, de restrição de acesso ao mercado, de criar, de não garantir a isonomia no tratamento. Então, vejo que o Brasil tem que ser pragmático do ponto de vista, sim, de estar aberto à conversa, de estar aberto à parceria, de estar aberto a essas discussões, mas é muito importante que o Brasil cuide de uma questão central, que é o da fortalecimento da sua capacidade industrial, de inovação, de desenvolvimento e, evidentemente, de regulação nesse contexto. Sempre aberta à parceria, mas olhando muito para essa questão da simetria, que para nós é uma questão fundamental. Ministro, eu vou aproveitar a sua resposta e encadear uma nova pergunta que me ocorre, que tem a ver com a questão de uma particularidade do setor de saúde e aqui o de equipamentos médicos, que trabalha num sistema de cadeias globais. Essa é uma discussão muito presente no Brasil, não só nesse setor, mas em outros tantos, que tem se argumentado muito que a estratégia brasileira de desenvolvimento tem que levar em consideração a dinâmica, né, do comércio internacional, do sistema de produção internacional, que é outro, né? Não é mais aquele, se a gente pensar na década de 90, não é mais dessa forma que funciona. De lá para cá, a gente tem percebido essa mudança com bastante força. No momento que a gente tem a intenção de inserir a indústria brasileira, e se essa é uma forma de desenvolver a indústria brasileira, e se esse for o caminho, se desenvolver significa inserir-se numa cadeia global, e a gente vai falar de inovação, o Brasil não interessaria a gente estar desenvolvendo toda a cadeia de um determinado produto, mas sim, se a gente está olhando a questão de desenvolvimento, na questão de inovação tecnológica, a gente deveria estar focando produtos que nos levassem a um patamar mais elevado dentro dessa cadeia. Mas entendendo um pouco quais seriam os setores ou os produtos que estariam num lugar mais elevado dessa cadeia, são aqueles que têm um elevado nível de pesquisa, que vai realmente agregar algo de novo. Mas se a gente olha toda nessa estrutura, né, a estrutura brasileira da pesquisa, onde a gente poderia estar agregando mais, a gente tem vários problemas na questão de não só dos incentivos, mas no momento que a gente vai fazer os testes e no momento que a gente vai partir para pedir a certificação, né? Então, eu vejo que isso seria um primeiro passo que nós deveríamos olhar, talvez até menos importante do que a questão regulatória em si, mas como é que a gente, visando uma indústria, que ela se insira num elemento mais elevado dessa cadeia, e dado que a questão da inovação e pesquisa seja um elemento fundamental, a gente não deveria estar numa discussão prévia em como a gente eliminar todos os entraves ou dar todos os incentivos para que esses registros ocorram, para que esses testes ocorram domesticamente, porque a gente sabe disso. A indústria aqui, dos grandes entraves é a legislação que diz com relação aos testes realizados aqui no Brasil. E, portanto, muitos produtos são desenvolvidos fora, ou o pesquisador, né, desenvolve parte aqui e o restante vai para fora no momento que tem que fazer os testes ou tem que fazer o registro do produto. Tem uma discussão avançada nisso ou a gente realmente deveria estar promovendo uma discussão mais forte nessa direção? Eu acho que nós estamos muito no início dessa discussão. Quando a gente olha dentro do complexo industrial da saúde, o segmento de materiais e equipamentos, eu diria que está menos desenvolvido e pensado, né? Que é evidente que essa é uma questão importante, mas nós estamos ainda num nível muito aquém desse debate. Por exemplo, nós estamos discutindo aqui com o setor produtivo a questão de isonomia fiscal. É uma reclamação dos produtores nacionais sobre questão de impostos, tributos, né, onde há uma concorrência desigual entre a produção nacional e a produção importada. Então, acho que a gente está muito longe, eu concordo que nós precisaríamos, digamos assim, no campo de medicamentos, né, nós temos uma política muito mais redonda, muito mais sofisticada, muito mais desenvolvida, né? Ainda, quer dizer, já tem um conteúdo, uma formatação que nos permite trabalhar com janelas de oportunidade, ter uma visão mais estratégica. No caso de materiais e equipamentos, acho que a gente está muito no começo. Eu destacaria uma medida recente tomada pelo governo brasileiro que pode, digamos assim, essa medida política pode ter desdobramentos muito positivos no que você colocou, que é uma mudança radical de enfoque que, na verdade, é um bom exemplo de como a política está mudando, que é a concorrência para a chamada pública para a instalação de uma
planta de produção de aceleradores lineares para tratamento do câncer no Brasil. Então, até pouco tempo atrás, como é que isso se daria? Através de uma licitação internacional, nós compraríamos um pacote fechado, instalaríamos nos nossos hospitais e operaríamos. E agora não, na verdade, nós chamamos as empresas e elas, enfim, estão trazendo vão trazer uma planta, vão ser obrigadas a construir uma planta e isso vai abrir para N possibilidades. Por exemplo, nós vamos precisar treinar gente em qualidade, vamos treinar gente em operação, isso vai servir de emprego para físicos, engenheiros. E por trás disso a questão de qualidade, a questão de certificação, a questão de regulação vem junto. Então, acho que nós estamos ainda muito no início, mas o tema é relevante e acho que o SEB está de parabéns no sentido de estar abrindo esse debate junto à indústria e junto ao governo, porque o Brasil precisa sim disso, com certeza. Excelente. Muito obrigado. Foi um prazer.